Qual é que foi a sensação de perder 2 pontos e 2 centrais em Chaves? Bem, quando perdeu os 2 pontos foi mais pelo drama do golo ser no fim aliás, no ano passado foi ao contrário, não é? Foi É verdade, foi ao contrário. E portanto isso qualquer um de nós custa, quando vamos a ver um jogo a 65 segundos do fim, 1 minuto e 5 ou 10 segundos, enfim, a pessoa só passa de 3 pontos para 1, que o empate tem esse aspecto brutal. Quer dizer, passar de empate para derrota, curiosamente não custa tanto. Não, passar de vitória para empate. Honestamente tenho que dizer que o resultado é justíssimo. O Chaves dominou completamente a primeira parte, depois do gol do Benfica. Na segunda parte, o Benfica... É engraçado, o Benfica foi dominado, aliás, de uma maneira até pouco... que eu não percebi, não? O Benfica não estava a jogar nada, e claro que talvez uma melhor adaptação do Desportivo de Chaves ao terreno, admito que sim, curiosamente não estava muito mal depois. Notável, desculpa, o relevado, incrível, para a chuva que teve, para a chuva que teve foi absolutamente notável. Mas pronto, houve ali alguns erros. O que é certo é que o Benfica, jogando francamente pior que o Desportivo de Chaves na primeira parte, saiu a ganhar 1-0, e na segunda parte em que até jogou melhor, e teve várias oportunidades para fazer o 2-0. Duas de Seferovic e outra, acaba por perder 2-1, né? Portanto, o futebol tem destas coisas, não é? Quanto à questão dos centrais, faltou o muro de Berlim na altura da barreira. Sim, o primeiro gol é de um amadorismo, um amadorismo como contrário de perspectiva profissional. Estamos no guarda-redes. Estamos no alto acordo com o guarda-redes. Eu creio que... O Zé Manel, tu deixava... Não é essa. O guarda-redes não é que manda se faz barreira ou não? Não, o banco é que não devia ter deixado de fazer assim, porque sabe como é que aquele jogador chuta. Eu acho que é mais grave. Como? Eu acho que o problema pode ser mais profundo. Eu acho que aquilo veio treinado assim. Pois é. Eu acho que aquilo veio treinado assim. Bem treinado é mal Nenhum guarda-redes se põe a fazer uma barreira daquelas porque lhe dá na cabeça. Eu acho que só pode, não pode ter sido de outra forma. Aquilo era uma barreira que tinha ou 4 ou 5. E o guarda-redes ficava com um lado e o barreira ficava com o outro. E pronto, era um livre a 30 metros, a 20 e muitos metros. A barreira está feita daquela maneira, só pode ser uma coisa que foi cientificamente a bola preparada. Passa por baixo dos pés dos jogadores do Benfica o que é incrível é que o guarda-redes, eu acho um belíssimo guarda-redes, fez na primeira parte 2 defesas milagrosas. Depois, aliás, o guarda-redes dos Espíritos Santos fez na segunda parte. Fez 2 mil e depois... Neste lance, que toda a gente diz que ele é mal batido, eu não acho que ele seja mal batido. Eu acho que ele é mal batido. Porque é mal feito. Ele é mal batido porque quer dizer, o golo é que é consentidíssimo. Claro. O segundo golo, evidentemente que o Benfica estava a jogar com 10, não é? Mas o Desportivo de Chaves parecia o Barcelona a jogar. Jogou uma belíssima Não é que parecia o Barcelona. O Benfica em Chaves voltou, parecia aos jogos da época passada da Liga dos Campeões, em que os setores estavam abertos e não havia pressão nenhuma. O Chaves jogou como quis e naquele momento, especialmente a jogar com 10, tem que estar tudo atrás da linha da bola e não estava. Sim, evidentemente que o Rui Vitória tinha feito alterações que dificultavam depois a adaptação às contingências do jogo. Ou seja, defender de uma forma mais conservadora naquela altura. Sim. O resultado é justo. Mas é assim. Sobre a questão dos centrais. Não, e já agora a questão dos 3 centrais. Peço desculpa, mas a questão do árbitro tem a ver com a expulsão e com os 3 centrais, não é? Sim. Em primeiro lugar, este João Capela, que o Pedro diz sempre que apita favoravelmente ao Benfica, eu nunca vejo nada disso. Olha, eu lembro-me de 3 expulsões. Ele, aliás, deve ser o árbitro que mais jogadores do Benfica expulsou. Expulsou o Pablo Aimar em Olhão, num jogo que acaba 0-0 e que, aliás, impede até o Pablo Aimar depois jogar com o Sporting, numa jogada absolutamente banal no meio-campo, em que os pés vão para o ar, o jogador do Olhão e do Olhanense e o Pablo Aimar, que era um jogador corretíssimo, e foi expulso. Expulsou o Cardoso num jogo em que o Benfica joga os últimos 40 minutos na parte do Estado da Luz e ganhou 1-0. Sporting. Que já estava a ganhar 1-0 e mesmo assim conseguiu defender o resultado. A expulsão foi a seguinte: o primeiro amarelo foi um jogador do Benfica que sai num livre direto, sai da barreira, apanha o amarelo, mas por acaso o jogador que saiu não era o Cardoso, mas foi o Cardoso que apanhou. E a segunda, eu lembro perfeito, estava no estádio, o Cardoso está sentado na relva e faz assim na relva, dá um murro na relva.
provavelmente irritado consigo próprio, foi expulso. O Herrera foi expulso aos 5 minutos do jogo por causa da mesma coisa. Não, mas aí foi ele que saiu da barreira. Sim. Mas o problema do... Atenção, neste caso até nem foi. O problema do João Capela, se calhar é outro. Depois, bem, quanto a esta expulsão, eu tenho que admiti-la como correta. Atenção. Mas também podia ser. Direi que é... Desculpe, direi que é daquelas situações em que agora se chama alaranjadas. Portanto, pode dar para vermelho ou pode dar para amarelo. Portanto, eu não contesto a expulsão, mas tenho 2 pontos adicionais a referir. O primeiro é que, se aquilo, num terreno da por cima lamacento, pesado, é sempre expulsão, eu quero ver quantas mais expulsões daquele tipo vai haver no campeonato até ao fim. Já teria dúvida e vitória. Não, e tem razão. Mas ele está a meter a cabeça na areia. Não, mas tem razão, mas... São coisas eu parafraseando o Zé Manel, joguem à bola. Pois, não, o António foi claro disso, mas o António começou por aí dizendo que o Benfica... O empate é justo. Eu já falei. O empate é justo. Sim, eu sei. Eu também acho que é justo. Está bem, o problema do jogo. Mas muitas vezes ganha-se com injustiças também, não é? Claro. Por exemplo, olha, para citar o mesmo Capela. No ano passado arbitrou o Tondela Sporting, que deu 10 minutos, 8 minutos, que foram 10 minutos. Era aquilo que ele deu mais E o gol que dá a vitória ao Sporting aos 8 minutos, ou 7, ou 9, ou o que é, foi precedido de uma falta deste tipo do William sobre um jogador que, aliás, saiu com o pé completamente esfragalhado, do Tondela, que nem falta marcou. Ele distribuiu mal pelas igual a este. É uma jogada muito semelhante a esta. Mas vocês estão de acordo sobre mas o problema do Capela... Capela é um péssimo árbitro. Mas o problema dele não é esse. É incompetente. Mas o problema dele não é esse. O único problema que existe dele e do futebol é que... E é um árbitro internacional, é um dos nossos internacionais. Mas ainda tinha mais um ponto. É assim, não deixa muito a desejar a competência. Pois não, exatamente, eu acho que é incompetente. Erra muito. Já tinha tempo para ser competente, não tem tido tempo para ser competente. Estou doido para ser eu a falar. Está bem, exatamente. Estou doido para ser eu a falar. Olha, no ano passado, no jogo Porto-Benfica, em que houve empate, não é? 0-0, não é? Sim. 0-0 foi ano passado. Sim. O Filipe, aos 15 minutos ou 14 minutos, dá uma pantufada no Jonas, que nem falta foi, porque se fosse falta tinha que ser vermelho, evidentemente, que eles são muito espertos. Portanto, quanto a isso... Não. Quanto a isso, é só para dizer que eu agora vou ver se os critérios são sempre os mesmos. Independentemente de considerar que... Não me repugna a expulsão no jogo. Sim, podia ter sido, podia não ter sido. Portanto, o que já me repugna é que, ultimamente, nos jogos de Benfica, e particularmente neste, mas não só, até já que o Desportivo das Aves foi isso, e não só, repito, o VAR é uma inutilidade. Porque sempre que há um lance, por exemplo, naquele lance, era um lance claro, em que o árbitro deveria esperar pelo VAR. Provavelmente o VAR diria, expulsa-o. Certo, mas faria algum sentido, havendo VAR, que isso fizesse. Como faria sentido, havendo VAR, que naquela falta, que de facto me parece dentro da área, ou pelo menos é de grande dúvida, as próprias imagens não são esclarecedoras, que ele dissesse, é dentro da área ou fora da área. Porque livre é indiscutível, não é? Qual? Ele marcou uma bola que mesmo a entrada da área... que é um jogador que vai de carrinho e derruba o jogador do Benfica. Mas o homem não, carrinho não escorrega. Não escorrega. Falta coisa. Não é falta. Não escorrega, não estou a dizer que por acaso não tenho dúvidas. Gostava de perguntar ao Duarte Gomes. Não, falta é. O Duarte Gomes. Não, mas ele não disse isso. Não, mas aos pés. Escorrega e vai contra o jogador do Benfica. É involuntário. Não, sem querer, evidentemente. A vontade não tem nada a ver para a falta. Sem querer, evidentemente, que é como... Não quis fazer falta, mas fez. Ouça, como por exemplo... A intencionalidade não é releva. Não, Sérgio. É desculpe. Sérgio, desculpe. Então, Sérgio, eu também posso defender que o Conte não fez por querer. Mas a questão da mão. Se fez por querer. A intencionalidade não releva. Mas eu continuo. Eu não quero fazer penalti, mas se eu tenho o braço. Não, se eu tenho o braço junto ao corpo e levo com a bola na mão. Não é, mas eu não quero fazer penalti, mas de qualquer forma estou assim.
Epá, o homem escorrega, vai de costas para o jogador do Benfica, derruba o jogador do Benfica. Foi involuntário, mas foi falta. O homem escorregou. Agora deixa-me só terminar. Não, porque a responder à pergunta, isto foi toda Foram todos uns 10 minutos. Toda umas, como é que se diz? Uns preliminares para agora dizer a questão da lesão do Jardel e do castigo do Conte, não é? Aliás, o Benfica, se tivesse Jardel, ganhava o jogo. Mas enfim, pronto, mas é assim, como agora temos o Jardel faz este azar terrível do Aguiar. Não é azar. Mas é azar, evidentemente que é azar, é uma lesão gravíssima. Não, para ele é. O Benfica não tem o Jardel nos próximos tempos, vai ter este jogo amanhã e vai ter o jogo com o Porto no domingo. Eu estou para ver o que é que vai acontecer, não é? A jogar o Luizão. Porque há várias hipóteses. Luizão, pois. Não, acho que é um bocadinho para... Foi um bocadinho temporário, não foi? A forma como o Luizão disse adeus... Foi uma pouca vergonha, um bocadinho temporâneo. Por amor de Deus. Foi pelo menos... completamente imprevisível, uma surpresa. Renova o contrato há 3 meses e agora abandona. Isto é uma brincadeira. Estou de acordo. Estou de acordo. Surpresa! Isto é uma coisa de bradar ao céu. Pode concluir, António. O Luizão já não está, não é? O Luizão, de qualquer maneira, o Conte. Era o quinto central. Mas o Conte não joga com o Porto. E não estava inscrito na Champions, como o Soares também não está. Sim. Também podemos dizer que foi uma estupidez o Soares não estar inscrito. Podemos dizer? Podemos dizer? Então dizemos. Podemos dizer. Que fique claro. Podemos dizer, claro. Eu também não percebi essa. Uma estupidez. Bom. Mas voltando aos centrais, eu estou com curiosidade para ver, nesta terça-feira, provavelmente vai jogar o Conte. Provavelmente. Eu não poria o Conte. Eu poria o Lema. Ou Lesbo, há um outro, o argentino. Há outro argentino e há um português ainda. Porque, entretanto, também o Samaris não foi inscrito na Champions. Outro caso. Agora, o jogo do AEK com o Lema ou com o Conte não me preocupa. O que me preocupa é o jogo com o Porto. Pela circunstância de ser um rival, isso é um jogo importante, embora não definitivamente. O Benfica ainda tem o miúdo da equipa B, o Ferro. Mas, ora bem, o Benfica tem 4 hipóteses para o jogo com o Porto. Lema, além de Ruben Dias, claro. Lema, Ferro, Kalaicha e Samaris. Bem, manda a racionalidade, sob pena de o podemos dispensar no dia seguinte, que tenha que jogar o Lema. Sim. Quer dizer, porque se o Lema, nem numa circunstância dessas, foi comprado a um clube qualquer, é um jogador com, é um jogador com 28 anos, maduro, caro, que provavelmente caro, claro. Que marcou 6 golos como central num clube fraquito da Argentina, que é o Belgrano, ou não sei o quê. Bem, se ele foi preterido face ao Jardel e Ruben Dias, certíssimo. Admito que se tenha sido preferido face ao Conte, que parece um bocado franganote. Mas vá lá, certíssimo. Agora, se ele não joga e joga o Ferro ou joga o Samaris, que passou a ser, era 10 na Grécia, depois passou para 8, depois passou para 6 e agora joga para 3, não sei o quê. Então é melhor dizer ao Lema, pá, vai-te embora e não me chateias. Já posso? Está de acordo? Já posso, doutor Magal Félix? Deixei-o falar 10 minutos sozinho. Está a falar de Benfica. Não, mas eu também posso. Mas eu também posso. E não só, pá. Escrevem, mas eu também posso. Não é sobre o Porto, é o Benfica. O texto de Dias Ferreira no sábado não tinha uma letra, uma linha que não fosse sobre o Benfica. Eu vou passar a ser comentador do Benfica a falar sobre o Porto. Quer que eu lembre do que o senhor escreveu sobre o Filipe e sobre o Porto? Exatamente. O António... Deixa-me dizer uma coisa. Viu o Filipe a dar uma... Não vi. Nem sei do que é que está a falar. Não vi, não. Eu acho muita piada ao António. Eu, por acaso, concordo consigo. Porque o VAR... Eu pensava que, quando começou a falar do VAR, eu pensava que o senhor ia falar do jogo em que o Ruben Dias, a semana passada, agride um jogador adversário. Calma, mas eu pensava que ia lembrar isso agora. Agrediu de um adversário e, como a agressão é um ou dois jogos, e o mais fácil... Aliás, no Ruben Dias não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. É sistemático, joga com os cotovelos. Vai ser um problema grave para o Ruben Dias. Quando for ser vendido, vai-lhe acontecer com... Mas pronto, quanto ao VAR, estamos conversados. Eu fico espantado na dúvida do Conte.
Eu fico espantado da dúvida. Não houve eu sei que não. Houve apenas um técnico de arbitragem que achou que não devia ser expulsão. De todos, da Bola, do Jogo, do Record, da TVI, da RTP, só houve um. António Rola. Bem, mas isso não é... Foi o único que achou que não devia ser expulsão. Portanto, aquilo é claro. O problema do Benfica é muito simples. Eu não vou falar muito. O problema do Benfica é o seguinte. O Benfica tem um plantel como há muito tempo não tinha. É verdade. Há muito tempo. Provavelmente desde a primeira época do Jesus. Não é verdade, mas já lá vou. Não, tem um primeiro ano. Agora, e tem um problema. Eu gosto muito da pessoa, mas tem um treinador fraquinho. É a minha opinião. Tem um treinador fraquinho. Às vezes falha. O que se admite... Não. O Benfica tem soluções como nunca teve. O Benfica tem só como pontas de lança. Eu não consigo perceber. Aquilo é uma loucura. Eu não consigo perceber como é que o Benfica joga em 4-3-3. Como é que é uma loucura? Com 4 pontas de lança nesta categoria. Tem extremos, tem extremos para dar e vender. O Pedro viu o jogo dos Chaves com o pouco. Vi. Tem extremos para dar e vender. Tem pontas de lança para dar e vender. Tem um meio campo extraordinário e o Krovinovic ainda não está. Tem centrais que chegam perfeitamente. Comprou o Lema, comprou o Conte. Tem um guarda-redes muito melhor do que o que tinha o ano passado. Tem um back esquerdo como o Grimaldo. Tem o Alfa Semedo ainda para o meio campo. Tem tudo. E acontece que joga daquela maneira. Eu sei que o Rui Vitória anda nervoso. Não tem jogado mal, este jogo é que chegou mal. Eu compreendo que o Rui Vitória anda nervoso por questões, enfim, que todos nós conhecemos, mas que o devem também afetar. Agora, o que ele fez agora é que me deu vontade de rir. Já lá vamos ao Porto, já falamos do Porto, estamos a falar do Benfica. Deu-me vontade de rir o Rui Vitória, que veio com um descaramento brutal depois do jogo dizer, no fundo começou por dizer que a culpa tinha sido do árbitro. Disse-o claramente. Sim, ele devia ter assumido a posição que o António assumiu. Uma coisa inacreditável. Depois, quanto ao Capela, o Capela, eu lembro do que o Capela, eu também... A memória do António é seletiva, a minha também, obviamente. Obviamente. Eu lembro-me do Capela do jogo Benfica-Rio Ave. Eu lembro do Capela nos jogos que beneficiou o Benfica. O jogo que ele fez contra os Chaves, deu-me ideia que era outro árbitro, que ele tinha descido um espírito, porque ele fez uma arbitragem impecável. Não fez uma arbitragem? Não, impecável. Só houve um lance duvidoso. Há dois lances duvidosos. Eu acho que são dois. Há dois lances duvidosos. Há o lance duvidoso, que por acaso eu tenho dúvidas também. Se a falta é feita dentro ou fora da área, está a ver? Não, mas aí eu não critico, eu critico é não ter consultado. Como tenho dúvidas do lance do gol do Rafa. Eu tenho. Não, porque eu não vi repetições. Alguém estava distraído. Mas alguém estava distraído. E isto entra a história do VAR. Mas aí foi completamente... Não vi isso. Mas ele esteve à espera. Ele esteve à espera de dizer. Pois, mas este... Zé Manel. Esteve à espera de dizer sim, não. Sim. Jogava que era o segundo. Não, o segundo. Está a ver. Eu dir-me-á. Parece que não é fora dir-me-á também a mim. Mas não tenho dúvida. Agora, entra aqui o VAR também. Não. O VAR. Mas ele ouviu o VAR. Ele ouviu o VAR. Atenção, o problema é que o VAR, em muitos campos deste país, não diz nada. Não tem condições para ver melhor, porque a Câmara que está a ajudar o VAR, mas há um programa informático depois que resolve isso. Mas as condições não. E em Espanha neste momento eles têm a funcionar um programa informático para as linhas de fora de jogo. José Manel, mas o programa informático para as linhas, o programa informático para as linhas de fora de jogo que eu conheço, o problema desse programa não é o problema do programa, é que tu tens naqueles campos. Há campos em Portugal que têm poucas condições para a captação de imagens. Mas aquilo requer, para o programa funcionar, que requer um número mínimo de câmaras e isso está... Qual foi o jogo este fim de semana que apareceram as linhas? Talvez no Real Madrid, Atlético de Madrid. Não, eu não vi esse, que eu não tenho. Foi um jogo, foi dos italianos. Ou foi dos ingleses, que apareceram as linhas tracejadas. Sim, mas os ingleses não têm VAR. Mas os espanhóis têm um VAR que funciona já com as linhas de fora de jogo que já foram usadas no campeonato. Agora, desculpa, a Liga, não deveria ser obrigada a dizer porque é que um VAR ou um árbitro, neste caso foram VAR, 2 VARs,
à última hora foram substituídos. Devia haver uma política de transparência em relação ao jogo. No jogo Benfica Desportivo das Aves, da Federação. No Benfica Desportivo das Aves estava a aparecer um e depois foi outro. Agora foi outra coisa. E agora estava a aparecer o Hélder Malheiro e foi substituído pelo Bruno Esteves. Também boas recordações para o Benfica. E eu joguei que o Hélder Malheiro tinha sido por ser acometido doença súbita ou qualquer coisa. Entretanto, 24 horas depois era ele levar no estádio. Deviam privilegiar uma política de transparência nessa matéria. Não sei nas outras. Pode ser correto, não estou a pôr isso em causa, mas eles exigem tanta transparência aos clubes e depois não são transparentes. Mas sabe porque é que eu e Dias Ferreira escrevemos sobre o Benfica? Também é por causa disso, é porque gostamos de transparência. E como parece que há clubes que não são transparentes, a gente escreve sobre isso. Aliás, historicamente há um clube que é de uma transparência total. É tão transparente que até Aldrabão a data de nascimento. Mas até é bom ver. É tão transparente que até a data de nascimento é bom sentir que a consciência está tão pesada dos benfiquistas que têm que ir há 25 anos buscar, justificar as coisas que andam a fazer agora. 2004 não é o que o senhor está a falar. O que é que o senhor está a falar? Está a falar daquele processo onde o Porto foi absolvido, não foi? Não, era outra coisa. Estava a falar da... Está mal informado. O senhor está mal informado. Eu estava a falar que a transparência é tão grande. Fazemos um programa um dia destes sobre essa matéria. Mas eu dou de barato a ignorância do Dr. Bagofélio sobre o meu clube. Eu também não sei quem é que era o jogador. Também sei lá, eu vi as datas do Benfica. Aliás, desculpa lá, já agora que falou de ignorância... Sobre o meu clube. Já agora que falou de ignorância minha, só o seu clube. Tem toda a razão. O que eu não compreendo é que os dirigentes e sócios do Porto tenham esquecido de celebrar o centenário. Porque não é uma data redonda. Porque não é uma data redonda. Não, é o 101 é que é. Mas sabe porque é que é bom 125? Porque teve a oportunidade de ter o sócio do ano. Eles esperaram para isso. Bom, estamos a 3 minutos do final do programa, mas ainda temos mais uma peça para ver e que vamos passar desde já. Eu já fiz teatro, já fiz cinema, mas sempre como ator secundário. Foi um grande ator secundário, João Botelho. Mas secundário. Neste caso, eu nem secundário sou um músico terciário. Então, mas é tenente da reserva. O que é que escolheram para fechar? É precisamente o Términos, a música que eu compus a pensar na morte do Magalhães. É o fechar de um ciclo, depois o ciclo abre-se. Como eu digo, o Magalhães foi o passado, é o presente, mas estamos a olhar para o futuro. Vamos ouvir então. Peço desculpa pelas perturbações da imagem, mas a música era de facto lindíssima. António, sim. Gostou? Gostei, foi uma experiência ótima e correu muito bem. As pessoas estavam entusiasmadas, não comigo, obviamente, mas estavam entusiasmadas. Achei piada quando eu entrei em palco, houve uma surpresa bastante grande na sala, ainda por cima eu toquei com o Paulo Chuba, também toquei outros instrumentos de percussão em várias outras músicas brilhantes da Luísa Amar, que de facto é notável. Mas era a pessoa que estava, nós éramos 7, chegávamos a ser 7, não é? No palco, na guitarra, no clarinete, no piano, na voz de uma jovem magnífica, do Cavaquinho. Como é que se chama a rapariga, aquela que canta tão bem? Leonor Padinha. E eu era o que estava mais à vontade, estou em querer, não é? Eu estava completamente descontraído, porque eu dizia a eles, não é? A elas. Exigência assim. Não. Vocês correm o risco de, estando sempre afinados, desafinar. Eu, como só sou desafinado. Corro o risco de afinar. Mas é um risco muito mais difícil. Não, correu muito bem. Para mim foi uma experiência. E a mim disseram, António, perdoa que interrompa, que não obstante o tipo de instrumento, que o António não tinha metido água. É verdade. Não tinha metido água. O pau de chuva estava suficientemente neste setembro quente. O António já teve todas as honras e as homenagens que lhe são. Ainda não teve as que lhe são. Essa a gente não ainda. Ainda não teve as honras todas que lhe são devidas e que merece com certeza. Mas há uma pessoa
que é a grande artista do espetáculo que o António fez parte, que é a Luísa Amado, que merece... Amaro, peço desculpa. Que merece todas, eu sei, que merece todas as homenagens, todas e mais algumas. A Luísa não só... E aqui ficam feitas... Não, a Luísa não é só uma grande música agora, como foi responsável, e compositora, que foi responsável de acompanhar, provavelmente, o nosso maior artista, o maior músico que Portugal... Não posso estar mais de acordo. E é com homenagem a Luísa Amaro e a Carlos Paredes que nós nos despedimos desta edição número 200 da Tribuna de Honra. Voltamos com a 201 na próxima segunda-feira. Tenham uma boa semana.